Oi, boa noite. Mais uma live. Vamos esperar todo mundo entrar. Hoje a live vai ser com a minha amiga nutricionista materno-infantil, a Fernanda. Falaremos hoje sobre fertilidade, nutrição e fertilidade. Vamos lá, a Fer já tá. Oi, Boa noite. boa noite. Tudo bem, Tudo Fer? bom? Tudo Tudo bem. jóia. Obrigada pelo É, convite. Nossa, eu que agradeço, cara. Sempre muito bom estar com você. A gente está Adoro ensaiando faz encontros. tempo, né? É, verdade. A gente Aí conseguiu fazer uma já tem um tempinho sobre imunidade, né? já. E hoje a gente finalmente conseguiu fazer a nossa de fertilidade, que tá bem na nossa área, né? Isso, para as tentantes, né? Isso. Aproveitar nosso curso, né, Fer? Nosso Isso, gente. curso de programação da gestação saudável, né? Foi um Isso. curso que nós fizemos maravilhoso de nutrição Maravilhoso. funcional. É, E aí vamos trazer aqui hoje para o pessoal um pouquinho, um isso pedacinho. mesmo. E a gente teve também, antes de iniciar a quarentena, a gente teve aquele nosso curso lá no consultório sobre saúde da Foi, mulher, né? Foi foi. a única palestra que a gente conseguiu fazer, na verdade. Ainda ficou faltando síndrome do ovário policístico e endometriose com a Sandra. Endometriose, isso. E aí, ai, uma Estávamos pena. com tudo programado, né? Sim, As oficinas, íamos ter oficina de low carb, vegetarianos, né? Sopas, caldos, sim, caldos, né? mas Organização da cozinha. é verdade, é verdade. Mas tá Mas lá, ainda tá tudo faremos. guardadinho, É, né? Tá tudo guardadinho, e aí, logo a gente vai conseguir começar, né? com Se Deus certeza, quiser. com certeza. Poder estar mais pertinho assim dos pacientes, das pessoas que a gente Uhum, gosta, para poder realmente, com né, dividir um certeza. pouquinho essa nossa vivência, nossa prática, que Uhum, realmente a gente acha que contribui bastante, né, para o bem-estar, para é, a saúde das pessoas, e aí a gente vai uhum, trilhando esse caminho, né? com certeza. Se Deus quiser. Cá, você já quer começar ou Hum. quer esperar mais um pouquinho? Esperar mais um pouquinho, né? É, 8h01 ainda, vamos dar uns minutinhos, isso, já vi que né? entrou aí o Diogo. Oi, Diogo, boa noite. Marido da Ju. Diogo, Bande da Jo e Diogo. É, a Naíra, minha paciente. Boa noite, querida. Pessoas queridas As entrando. meninas, as Raquel, a Sandra, meninas. as meninas da IP. A Thaís, que Maíra. fica assistindo hoje. É. Oh, beleza. A Isabela. Oi, Isabela, boa noite. A Isabela tá em todas também. A Isabela, verdade, Assistindo a ontem ela estava gente. conosco também, verdade. Boa noite. A Importante. Sandra, a Sandrinha, tudo bem, Sandra? Boa A noite. A Lígia, boa Lígia. noite, Li. Tá Lígia, querida. boa? É, Isabela. Joia. Muitos assuntos pra gente falar hoje, né, Cá? Nossa, hoje tem Muita coisinha bastante. bacana pra gente. Hoje tem bastante. Muito assunto. Vai até ser bem corridinho, mas é porque a gente quer falar bastante coisa, né? É, dá bastante informação, É isso aí. né? Vamos Obrigada. compartilhar informação. É, vamos sim. Sempre é muito bom. E a gente sabe que toda essa questão que envolve fertilidade, né, preparação para engravidar, Uhum. eu acho que hoje em dia as pessoas estão tendo muito mais conhecimento, né, cara, É, buscando muito mais ajuda, né, nessa preparação, né, para começar, é, que eu acho super válido, né, muito com importante certeza. que tanto não só a mulher, mas como o homem também faça essa preparação. Mas é É, que hoje em dia a gente sabe que acaba que as mulheres acabam procurando muito mais ajuda, né? com Geralmente certeza. as mulheres vão Geralmente mais é atrás, parte né? de saúde, né? Mais Saúde em mulher geral, mesmo. é, É mais exatamente. mulher. As E é tão meninas se cuidam importante, mais. né? É tão importante para a questão de modular gen, silenciar Total. gen, né? Silenciar, exatamente. E para a hora que encontrar o espermatozoide, encontrar o óvulo, estar
tudo bonitinho, Tudo né? funcionando perfeitamente. Até É, porque o homem e a mulher, eles contribuem igualmente ali para a formação do neném. sim, Então, o com pai também precisa estar certeza. bem nutrido, né? Precisa estar É, com o espermatozoide exatamente. ali bem nutrido, bem em dia, para poder realmente ter sucesso a fertilização Uhum, acontecer, né? E dar uhum. origem aos bebezinhos. É, mas é mais, infelizmente, mais as mulheres mesmo, né? A gente É sabe, cultural, né? eu tenho exemplo aqui em casa, que para ir no Ah, médico, é? nossa, Meu marido também a gente conta isso. precisa É. quase que obrigar, mas vai, né? É só Marcar, quando falar tá que marcou. assim, É, no limite da dor. falar que É, marcou, né? Ó, marquei, você vai e tal sim, data, senão não. tem Né? que Ah, ir. tá, super bebê, tá, É, já tá no nosso grupo lá, no Ser ótimo, Consciente, ela me contou. ela Isso. tá. E é importante também que a questão da meditação, né? Então, os estudos Certeza. dizem também que já Uhum, fazer essa meditação nessa fase de pré-concepção, né? De já uhum, tá silenciando também os genes do estresse, modulando o uhum. cortisol, né? Então é bem importante. Nesse grupo, Feira, a gente alia tanto a meditação quanto a questão do comer com consciência, né? E a Taine está participando. Com certeza um Ótimo. super bebê, viu, Thay? É isso aí. Um bebê bem programadinho, bem formadinho. Então É vamos muito bom. começar? Vamos sim, cara. Isso que a gente estava falando agora, como você falou sobre toda essa parte de pré-concepção, né, de silenciamento de genes, isso faz todo sentido quando a gente pensa que na vida intrauterina é um momento que a gente tem para potencializar o máximo de formação de células, né, de DNA, né, bem Uhum, formadas, e para isso a gente fala muito em programação metabólica, né, cara, que é essa preparação para uhum, receber o neném. Então a gente precisa de toda essa preparação de pelo menos um ano antes da concepção, uhum, né, para que a gente tenha tempo de avaliar essa mulher, para ver o que ela uhum, realmente tem de necessidades ali específicas, né, principalmente a parte de exames laboratoriais e verificar toda a parte nutricional. A gente sabe que os hormônios também fazem toda a diferença, né, uhum, verificar toda a situação hormonal daquela mulher, mas a questão nutricional, que a gente tem como fazer isso, né, através uhum, dos exames e até testes genéticos, né, no seu caso, né, Ká, que você já uhum, faz isso, a gente já consegue ter um bom mapeamento ali de como é que está a situação da uhum, saúde daquela mulher naquele momento, né? Então, a partir disso, a gente já tem uma base para traçar ali uma meta para começar essa programação e esse treinamento, né? Porque tudo que acontece de estímulos ali para aquelas células, tanto da mulher quanto do homem, os óvulos e espermatozoides, é que vão determinar a continuidade dessa gestação e o futuro desse neném. Né? Então a uhum, gente gosta muito de falar isso, né? A programação metabólica ela vai ajudar e muito nesse sentido. Então, uhum, a gente sempre pede para que as mulheres tenham esse tempo de preparação de pelo menos um ano antes. É com importante esse certeza. planejamento, né? A gente pode ajudar muito nessa questão de, como você falou, meditação, toda a parte hormonal. A gente sabe que o estresse é um dos principais interferentes ali na situação É, metabólica da mulher, né? Toda essa questão é. hormonal e o estresse pode piorar toda essa parte de Uhum, oxidação, de produção de radicais livres, né? Querendo ou é, não, o óvulo e o espermatozoide são células. E eles é. sofrem danos por conta de radicais livres. Quando a gente fica Radicais muito livres. estressado, né, libera esses hormônios do estresse, como você falou, o próprio cortisol, que vão piorar toda essa situação de estresse oxidativo dentro do organismo e podem piorar a qualidade dos óvulos e dos espermatozoides, né? E como Uhum, são células como qualquer outra, precisam de nutrientes, precisam de oxigênio e elas precisam estar bem formadas. Então, a nutrição vem para ajudar nesse sentido, para a gente evitar que tanto o óvulo quanto o espermatozoide sofram danos por estresse e radicais livres ou até mesmo por uma má nutrição, né, Ká? A gente uhum, sabe que a qualidade da exato. dieta interfere muito também na formação dessas células. Então, a gente percebe que, por exemplo, às vezes os casais estão tentando há mais de um ano já e não conseguem Uhum, engravidar, né? A partir desse momento, depois de um ano de tentativas desprotegidas, se realmente não acontecer
nenhuma gravidez ou nenhuma concepção for para frente, a gente precisa realmente começar a investigar. Daí é o É. momento de ligar o sinalzinho de alerta para tentar identificar o que está Uhum, acontecendo, se é com o homem, se é com a mulher, né? E a partir disso a gente uhum. tratar o caminho, porque os dois, tanto o homem quanto a mulher, eles vão contribuir para essa infertilidade. E hoje em dia, É, cerca de 15% dos casais sofrem com esse é. problema. Então, a gente Bastante. Você tem pode. bastante, Fer, que te procuram? Que Eu tem? tenho tido sim, cara, mas assim, eu já Uhum. tenho recebido mais as gestantes. É Elas mais não têm gestante, né? chegado para mim antes da concepção. Eu acho que muitas pessoas ainda não conhecem muito essa preparação É, você sabe que para mim antes da chegam gestação. por outros motivos, por exemplo, por um Sim, colesterol, uma pré-diabetes, ai, para emagrecer. sim, Aí na sim. anamnese comenta: "Ah, então tô tentando engravidar". Eu, opa. É, Peraí. então, aí já É é que você outra, começa a descobrir, é não outra é, cara? coisa, né? Então É, é outra é isso mesmo. conduta. Vamos usar É, outro fitoterápico, vamos ter outro olhar. Aí sim. porque fica tão assim, ah, tô tentando engravidar. Eu já não. Vamos lá, Então, vamos, vamos já começar. O vamos, quanto antes a vamos gente começar, nutrir. melhor. Exatamente. Vamos Eu acho nutrir, também, né? cara. Tem que nutrir o máximo que a gente puder, né? E a É. gente sabe que existem alguns fatores de risco, como você falou, obesidade, sobrepeso, a própria má nutrição, Uhum, desnutrição também podem contribuir para essa uhum. infertilidade, né? O consumo de medicamentos, de Álcool, uso, né, Fer? de uso crônico, Álcool. álcool, cigarro, exposição a xenobióticos, que a gente fala muito, né, cara? Que Uhum, são uhum. Ai, me fugiu agora a palavra. Agrotóxicos, bisfenol, Agrotóxicos, bisfenol, isso, tava tentando lembrar, bisfenol. mas estava com a sigla do BPA na cabeça. Bisfenol, tinta, fumaça, né? Todos os poluentes, né, cara? Até mesmo o alumínio que a gente Uhum. encontra no desodorante, na Mercúrio. maquiagem, mercúrio. Todos esses metais pesados também, eles vão dificultar a Uhum, qualidade da formação desses óvulos e espermatozoides, né? Então tem muita coisa envolvida nesse sentido, né? Não é uhum. simplesmente só os exames, né? A gente sabe que tem toda a É. parte laboratorial também, né? Uhum, E eu gosto muito de falar com as mulheres que realmente me procuram, cara, com relação às fases do ciclo menstrual. A gente precisa ver direitinho se já existe um ciclo regular, né? Para a gente poder uhum, atuar nesse sentido, porque alguns alimentos são melhores na primeira fase do ciclo, outros durante a ovulação, outros alimentos melhores na parte na segunda fase. Então a gente precisa avaliar bem certinho, que dá para a gente ter algumas intervenções com base no ciclo da mulher. E as uhum. mulheres são de fases, né, Cá? Eu gosto de É, falar muito isso. totalmente. O ciclo Totalmente. menstrual fica assim, né? Aqueles É, hormônios, aquela coisa, né? Então a gente varia muito, né? Tanto a é. parte física quanto emocional por conta desse ciclo, né? Algumas mulheres relatam Uhum, muito sofrimento com TPM. E a gente precisa também ajudá-las nesse sentido, né? A primeira fase do ciclo, que são os primeiros 14 dias ali, começa a menstruação, já começa a contar o ciclo menstrual, né? Então a gente uhum, tem um aumento de estrógeno nessa fase, né? E geralmente nesses primeiros dias de menstruação a gente está com aquela cólica, com aquele desconforto. O aumento do estrógeno pode dar uma dor de cabeça, em muitos casos, a redução do apetite também nessa fase. E é isso que a gente tem que uhum, tomar cuidado, porque às vezes reduz o apetite e às vezes a mulher deixa de ingerir alguns nutrientes que são importantes para a ovulação, que é a fase do meio do uhum, ciclo, né? A partir do 14º dia, quem tem um ciclo bem reguladinho de 30 dias, a partir do 14º dia, 15º dia já começa a fase de ovulação e a gente precisa ter uma qualidade nutricional antes dessa ovulação acontecer, né, Cá? Para que uhum, a gente tenha ali nutrientes já prontos para ajudar a célula a se desenvolver, os óvulos principalmente. Aí já acontece a ovulação no 14º, 14º dia e a partir disso já entra na segunda fase do ciclo, que a gente chama de fase lútea, que é o aumento da progesterona. Nessa fase acontece muito um aumento de apetite, que já vai chegando perto de novo da TPM, né? Que é aquela fase de tensão uhum. pré-menstrual. E aí, nesses casos, às vezes as mulheres acabam ingerindo nutrientes que não são tão bem-vindos nessa fase, como Muito doce, chocolates, chocolate. cafeína, doces, né? Então, a gente sempre tem que ficar atenta com relação a isso, né? Para tentar direcionar muito nessa fase.
E como a gente tinha falado agora há pouco, Cá, sobre esse estresse que pode piorar a qualidade dessa, dessa fertilidade feminina, existe como a gente controlar isso, e eu sei que você vai falar mais para o finalzinho, né? Uhum. Então, tem alguns alimentos que vão ajudar muito, principalmente aqueles alimentos amarelados, fontes de beta-criptoxantina, né, que são Isso. carotenoides, principalmente aqueles alimentos fontes de vitamina A, todos aqueles alaranjados. São super importantes para a mulher que está querendo engravidar, né? Porque vão ajudar muito a combater esse estresse oxidativo, né? Que Uhum. vão diminuir esses radicais livres circulantes no corpo, que vão atrapalhar o desenvolvimento das células. Mas aí mais para frente a Ká vai contar pra gente sobre os alimentos mais Pode já específicos. falar. Então, eu gosto muito de falar do Nessa parte você mamão, falou da do laranja, ovo também, né? isso, do ovo, Da vou gema falar do sobre ovo. eles. Gema do ovo. Tem alguns nutrientes, cara, que eu considero assim que são primordiais para a mulher que está tentando engravidar, que são Uhum. principalmente a vitamina D, que a gente vai falar mais para Uhum. frente, o inositol, que é uma vitamina do complexo B, e as vitaminas do complexo B, como a gente vai falar também, principalmente a B12, a B9, que é o Uhum. ácido fólico, e a B6. São vitaminas super B6. importantes para desenvolvimento celular. E a Uhum. coenzima Q10, em alguns casos, ômega 3, selênio, né? Uhum. Então, a gente tem vários nutrientes que podem ajudar nesse processo, né? Então, eu gosto de Uhum. começar primeiro com ácido fólico, que é o mais famoso, né, Cá? Que a gente escuta muito. É, Geralmente, quando as mulheres vão buscar ajuda, elas já passam no ginecologista, no obstetra, e geralmente o médico já orienta a suplementação de ácido fólico, que eu acho isso. super importante, né? Sempre a gente vai priorizar o alimento, né, Cá? Fontes de Uhum. alimento, né, de vitaminas que vão ser Uhum. importantes. Só que, por exemplo, o ácido fólico, a mulher vai precisar de uma demanda muito elevada É. para o início da gestação. Às vezes as mulheres não estão prontas para engravidar ou não estão sabendo, não estão se planejando que vão engravidar e acabam engravidando sem saber. E aí já se Uhum. passam pelo menos umas 4 ou 6 semanas até ela conseguir descobrir, às vezes até mais, né? Às vezes 2, 3 meses. E aí o E a bebê fase precisa crucial, muito, né, do e ácido essa fase é fólico. crucial para desenvolvimento de tubo neural. Então as mulheres realmente precisam dessa suplementação. Então se Uhum. faz necessário. E hoje em dia a gente usa muito até o ácido fólico na versão mais ativa, que é o É. metilfolato. Que É, não é todo mundo que até consegue fazer o exame genético para saber se tem deficiência ou não da enzima que é, ajuda na conversão do ácido fólico, né, para É, a forma mais até ativa. a Lígia comentou uma coisa muito importante, que o Uhum. excesso do ácido fólico, né, já foi documentado na Europa, nos Estados Unidos, que o excesso causa problemas, por exemplo, autismo, Autismo. TDAH, né? E Sim. antigamente se suplementava e as gestantes acabavam pegando aquela dosagem que é usada para anemia, né? E é Entendi. Que é hiper, uma hiper, dosagem hiper dosagem. E aí muito alta. não tinha uma dosagem menor. Depois surgiu, foi o primeiro do mercado, foi o DTN-FOL, né? Que o Sim, DTN-FOL ele tem é, uma dosagem menor uma e já dosagem. tem a vitamina E e a vitamina A. Né? Mas Sim, ainda tem quem prescreva a hiperdosagem. Né? infelizmente, né? Que a gente sabe que uma É, recomendação de 400 microgramas já é suficiente. Né? é, Às vezes, assim, eu entendo que às vezes muitas mães podem ter, elas ficam com medo de consumir alguns suplementos, mas nesse caso eu acho que realmente vale a pena. Pelo é. menos o ácido fólico, uma vitamina B12, porque o ácido fólico, ele precisa da B12 para ser convertido e metabolizado. Uhum, Então, são nutrientes que realmente são importantes, né? Como você falou, o próprio DTNFol já vem com algumas vitaminas, já tem a forma ativa do uhum. ácido fólico, que é o metilfolato. Isso. Que é super E a importante gente também essa. pode, sim, essa conversão, né? Então, É. é isso mesmo, a gente tem que ter muito critério, né? Não é porque só porque é uma Uhum. vitamina que a gente acha que não vai prejudicar, mas em muitos casos pode acontecer, mas já tem tido mais estudos já comprovando a importância do ácido fólico, cara, É. para evitar essa má formação fetal.
não Uhum. tem muito para onde fugir. Alguns estudos Ah, já não, tem mostram que que se usar. faz Tem que usar. necessário. Na Exatamente. verdade, é protocolo, acho que desde 97, né? Pela Sim, OMS, né? sim, Usar exatamente. como O ácido, prevenção, né? prevenção, o ácido fólico, e mesmo antes da gestação acontecer, a gente tem Uhum. que, principalmente esse tem que ser bem orientado, né? Então, É. as mulheres que precisam de ajuda, estão se preparando para engravidar, conversem com um nutricionista, com um médico, para a gente saber a dosagem certinha. E mais no final a gente vai falar sobre essa questão também, né, Cá? Sim, Toda sim. essa parte de Tem até uma suplementação, pergunta é da importante. Taine, aí no final a gente, essa pergunta dela, dá para dar o gancho que a gente quer depois. Sim, Sobre os é isso aí, exames, ela está perguntando dos exames. dos Depois a gente exames, perfeito. responde. Ótimo, a gente vai responder sim. Outro que a gente tinha falado, né, Cá, eu falei agora há pouco sobre a vitamina B12. A vitamina B12, principalmente em mulheres vegetarianas e veganas, a gente Uhum, também precisa dosar para ter uma uhum, certeza de como é que está esse status nutricional, né? Porque a vitamina uhum, B12 ela vai ajudar muito nessa metabolização aí do ácido fólico e vai ajudar nessa formativa que a gente precisa para liberar para os óvulos, para o óvulo que vai se desenvolver, que vai usar muito, né, o ácido fólico. Então a uhum, gente tem que tomar muito cuidado. Outra vitamina do complexo B que é super importante também, que está super em alta, que eu acho que as mulheres já devem ter ouvido falar, é a colina, que ela uhum, também ajuda muito nessa formação do tubo neural do neném, né, que é toda a parte uhum. de nervosa, formação do cérebro, e isso vai ajudar bastante. E a colina, por exemplo, é um nutriente que a gente consegue só pela alimentação, né, cara? Não É, precisa de suplementação de colina. Por exemplo, no não, ovo já tem cerca de 215 miligramas. Então, com duas unidades de ovo por dia, você já consegue atingir a recomendação de colina. já. E aí é bem fácil, né? Não é, é bem acessível e é um Uhum. super alimento. Não é tão difícil a gente conseguir É, atingir essa recomendação. Então, as futuras mamães aí que se gostam de ovo e não são veganas, já tem uma é. boa fonte ali de colina. E elas podem ser encontradas também em leite, derivados de carne. E Então, a da colina, além da questão de desenvolvimento de QI, uhum, cognitivo, também estudos relatam sobre a parte psicológica também, né? exato. De Isso mesmo. evita esquizofrenia, outras desordens psiquiátricas Distúrbios também. Então é um distúrbios de super ansiedade. alimento para toda a função cerebral da criança, tanto Exatamente. cognitivo, né? Eu não sei definir direitinho, né? Mas a parte É, neurológica em si, quanto a parte é, psiquiátrica, né? Digamos psiquiatra. assim, Aham, é isso né? mesmo, cara. Muitos estudos já têm mostrado até relação, né, com prevenção de autismo, distúrbios Uhum. de déficit de atenção, né? Então, vale super a pena, né? Um super alimento, né? Nossa, ovo desde antes de engravidar até na gestação. Não Sim, dá para enjoar, não pode enjoar do não, ovo. não dá. Nossa, é um super alimento. Não pode. Outra coisa que eu gosto de comentar muito também com as mulheres é com relação ao consumo de cafeína, cara. Porque às Uhum, vezes consumo elevado de alimentos que contenham a cafeína podem levar a abortos espontâneos. Então, às vezes uhum, aquela mulher que já teve algumas tentativas, né, que sofreu alguns abortos, a gente investigando às vezes o histórico dela, são mulheres que têm um consumo de cafeína muito alto. é, Então, a gente precisa controlar um pouquinho isso. E não é só no é, café que existe cafeína, em alguns chás, por exemplo, é. né? Chá A gente tem que preto, chá dosar bem chá preto, mate. chá mate, o próprio chocolate. Então, a gente precisa ter um pouquinho de Tem. atenção com relação a isso. E algumas pessoas, algumas mulheres, homens, possuem a sensibilidade, não metabolizam a cafeína. Então, é uma Cafeína. alteração genética. A gente só Uhum, descobre isso fazendo o mapeamento genético, nutrigenético, e sim, principalmente para esses casos. Aí a dosagem máxima é 1 xícara de café. Dosagem máxima. perfeito. Às É vezes o a pessoa tem máximo. pressão alta e uma das causas da pressão alta é o É. fato dela ser sensível à cafeina. E é bem Uhum, comum, viu? De vários exames que eu já fiz, uhum, vários deram essa sensibilidade à cafeína. Então, às vezes, uma cafeína. insônia, uma pressão Uhum, alta,
Sim. a dificuldade de engravidar. Engravidar, exatamente. Então, as mulheres precisam ficar bem de olho aos sinais. Eu, por exemplo, cá, Uhum. desenvolvi uma sensibilidade à cafeína durante a gestação da Isabela. Eu nunca fui de Olha, tomar café, assim, eu gosto muito de chocolate, mas café puro, assim, eu nunca tomei. Mas eu comecei a sentir toda vez que eu tomava um cappuccino, um café expresso, alguma coisa assim, eu sentia um desconforto, arritmia, né, uhum. sudorese. E aí eu comecei a relacionar isso. E depois disso, eu não fiz o teste genético, mas eu já pelos sinais eu consegui assim, É, consegui identificar que era isso, mas com certeza o exame genético ele vai definir muito melhor essa questão, né? Mas uhum. como a gente sabe que não são todas as pessoas que às vezes Não, conseguem fazer esse teste, não. a gente vai pela recomendação, que é isso que você falou, né, Cá? Pelo menos no mínimo, no máximo duas, É, ou o ideal seria uma xícara de café por dia. Seria o para essas ideal. Não tentantes, passar disso. Não passar disso e se atentar para os outros alimentos que contêm cafeína, né? Principalmente o uhum. chá preto, até o chá verde, né, cá também. Me Chá corrija se eu verde tem estiver errado. bastante. Chá Tem, verde. E aí a tem gente tem que sim. ficar de olho, né? Tomar cuidado. Aí já falei da colina, do ácido fólico e a vitamina D, que também é uma super vitamina, né, cá? E a gente Uhum, eu tenho recebido pelo menos muitas mulheres no consultório com deficiência de vitamina D, assim, níveis baixíssimos de vitamina é, D. E a vitamina D ela tá sendo, é uma vitamina que é super em alta, né? Muita gente uhum, comentando sobre ela, muitos estudos na área já falando sobre isso, né? Porque ela vai influenciar em muitos aspectos do desenvolvimento fetal. Ela vai ajudar na nidação, né? Na manutenção da gestação, né? Ela vai atuar principalmente também na saúde da placenta. Então tem muita coisa uhum, envolvida ali com o aspecto da atuação da vitamina D. Ela vai prevenir diabetes gestacional, né, que é uhum, fundamental. Em muitos casos, às vezes, mulheres que nunca tiveram histórico de problema com resistência à insulina, ou nunca tiveram um excesso de peso. Muitas vezes acontece isso, cara. Às vezes por deficiência de vitamina D começando a gestação muito baixa, isso pode predispor um risco a diabetes gestacional. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes leva um tempo para a vitamina D começar a aumentar, né? A gente sabe que uhum, às vezes só com exposição solar não é suficiente para tornar esse nível um pouco mais alto. Então, em alguns uhum. casos, a gente precisa de dosagens um pouco mais altas, É, né? Mas isso tudo tem que ser avaliado, né? Tudo tem que ser uhum. individualizado. E não tem como a gente prescrever geral para todo mundo, cara. Não Não, vai, não, não não tem tem. maneira, né? É, E até, além da diabetes gestacional, a vitamina D, ela também vai prevenir pré-eclâmpsia, né? Problemas de pressão uhum, arterial durante a gestação. Ela vai prevenir abortos espontâneos, prematuridade e até mesmo uhum. ajudar no trabalho de parto, né? Evita riscos de cesarianas desnecessárias quando o nível de vitamina D tá ok. E até para o E bebê é geral, importante. Pode E falar, cara. geralmente, muitas pessoas perguntam sobre isso, viu, Fer? Sobre dosagem. Ah, quanto que eu tomo? Tal Sim, dosagem é pouco para mim. Então, só esclarecendo um pouquinho, para prescrever a dosagem da vitamina D, nós precisamos do exame de sangue, tá? exato. Dosagem de 25 hidroxivitamina D. E a partir dessa dosagem, faz-se uma conta, tá? Tem uma tabela e aí a gente vai calcular o quanto de vitamina D precisa prescrever, né? E o Necessário, nutricionista exatamente. é, tem também um limite de prescrição, tá? A partir Uhum, de uma certa dosagem é apenas médico que pode prescrever, né? Então é entendi. uma vitamina também que assim a deficiência faz mal, porém o excesso também faz muito mal. Que eu tô vendo muita gente com hiperdosagem de vitamina D, com medo do Covid, para aumentar a Sim, imunidade, só imunidade. que o excesso da vitamina D acaba acontecendo o contrário, você suprime Uhum, a imunidade, você baixa a exato. tua imunidade, então tem que É tomar isso muito mesmo. cuidado, né? É. E a mesma coisa acontece com a vitamina A, cara, que nem você falou. A vitamina D e a vitamina A, elas têm um limite ali É, de, 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 de tolerância, né, que são ideais, né? Passando disso, já começa a ficar muito tóxica, realmente, né? Que nem é, algumas mulheres, por exemplo, que
que foram fazer alguns tratamentos dermatológicos, né, para diminuir acne, que tomam Roacutan, que são medicamentos que Uhum. têm uma alta dosagem de vitamina A, precisam de um tempo para conseguir engravidar, de um tempo de espera, né, até poder Uhum. programar essa gestação novamente, né? Então tem que tomar É muito cuidado. teratogênico, né? Teratogênico. Teratogênico, Elas até exatamente. assinam, né, um consentimento de que não vão Sim, engravidar, tal. exatamente. Para ter que tomar muito cuidado, né? Como você falou, existe como a gente fazer esse cálculo, né? Tem como a gente ter essa Uhum. certeza e a partir de um certo limite de vitamina, depois já vira um medicamento, né? Deixa de ser um suplemento e vira Uhum. como se fosse um medicamento. Daí só o médico pode prescrever, né? Já passa Uhum. da nossa alçada. A vitamina D ela não cruza a placenta, é importante a gente falar isso, mas Uhum. a gente tem que tomar cuidado para não ter um efeito rebote, né? Então, só cuidar com relação a isso. E a vitamina D, em níveis adequados, ela vai ajudar no fluido celular. Em alguns casos, das mulheres que fazem fertilização in vitro, pode ajudar Uhum. muito nessa implantação, quando o nível de vitamina D tá normal no sangue, Tá bom. tá em níveis Uhum. adequados. Mas a gente pode consumir também alimentos fonte, né, cara, de vitamina D. Uhum. Principalmente os peixes, né? O óleo de fígado de bacalhau, que é horrível, que hoje em dia quase ninguém usa. Eu já tomei. Mas Que eu horror. também. Nossa, aquilo é horrível. Meu Deus. Década de Mas 80, olha, teve cada nossa, gente, que coisa, coisa horrível, judiação das pessoas ter que tomar aquilo. né? Mas hoje em dia a gente tem os peixes, né? Tem atum, tem salmão, É. tem sardinha, né? Gema do ovo, cogumelo, né? O próprio fígado. O Uhum. fígado também é um pouco controverso, né? Eu não gosto de indicar que os pacientes consumam fígado no meu Uhum. consultório, não. Eu também não gosto, não. Eu hoje em dia já não indico mais. É, Já prefiro também não, outras fontes ali de vitamina D, né, cara? Não dá. com E aí tem certeza. a cafeína. Um alimento uma vitamina que eu acho bem interessante também, cara, mas assim, é mais específica para aquelas mulheres que têm problemas de síndrome do ovário policístico, que tem algum problema de resistência à insulina, né? Que isso Uhum. pode ser um complicador da gestação. Então, a gente precisa Uhum. olhar toda essa parte de resistência à insulina, glicemia, nível de insulina, para saber se realmente existe essa resistência à insulina. E aí o inositol, que é uma vitamina do complexo B, também pode ajudar muito. E ele também Ajuda. vem como um auxiliar para a regularização do ciclo menstrual. Em alguns casos, Uhum. mulheres que têm ciclo muito irregular, né, que tem essa síndrome do ovário policístico, às vezes o inositol pode ser uma boa forma de ajudar nesses casos, né? E ele está Uhum. presente em vários alimentos, tipo a ervilha, uva, cenoura, pêssego, laranja, melão, eles são ricos em inositol, né? Dependendo do Uhum. grau de comprometimento resistência à insulina, aí pode ser que a gente precise de dosagens um pouquinho maiores, mas no geral, com Uhum. alimentação bem variada e rica em legumes e frutas e verduras, dá para a gente conseguir várias boas dosagens ali de inositol e outras vitaminas do complexo B, tá, Cá? Uhum. O que eu tinha para falar dessa questão de preparação de fertilidade é isso, Cá. Você quer já começar a falar dos alimentos funcionais Vamos. e Então vamos lá. fitoterapia? Vou entrar agora, falar um pouquinho sobre os fitoterápicos e os alimentos funcionais que eu mais uso na prática clínica para essa parte de tentantes e para melhorar a fertilidade também. Então, eu separei aqui alguns, anotei para não esquecer de nenhum. Isso. Então, É bom. o óleo de linhaça, tá? Nós usamos bastante. Ele é fonte de ácido alfa-linolênico e lignanas. Então, as lignanas, elas vão ter efeito benéficos contra câncer, contra fungos, bactérias, vírus, tá? E nos hormônios também. Então, quando a gente fala dos alimentos funcionais e dos fitoterápicos, basicamente são as mesmas funções. Então, é regular o hormônio, né, a grosso modo, aumentar os Uhum, hormônios femininos. Alguns aumentam testosterona porque vão trabalhar com a parte da libido. Então, a uhum, função, na verdade, é a mesma, né? Então, o caso das lignanas, do óleo de linhaça, tem essa função também de regular o hormônio, tá? uhum.
E aí os usos, então, por exemplo, cápsula, tá? Existe a cápsula gelatinosa do óleo de linhaça, a farinha da linhaça, tanto faz a marrom ou a dourada nesse quesito, tá? De fertilidade, isso é uma dúvida muito comum, mas pode Sim, ser qualquer uma das duas. Então dá para colocar a farinha em suco, dá para colocar na comida, no sim, feijão, isso. numa E ela tem sopa. a digestibilidade dela é melhor, né, Cá? Do que a própria a É, linhaça inteira, a né? linhaça, isso. Então, o uso é Mas, bem vasto, dá para inventar bastante coisa. Mistura no ovinho mexido. sim, A gente vai assistir o ovo, é. né? Oh, A com gente vai certeza. assistir do ovo. Isso. O inhame é um super alimento. Eu acho que não só hoje, né? Estamos falando aqui em 2020, Covid, imunidade e dengue, né? Para prevenção de dengue. Então, Até gente, isso. e tá É. na época. Então, o inhame Hum, aqui é um super alimento por todos esses motivos, né? Mas eu vou me atentar na questão da fertilidade, tá? O que uhum. acontece com o inhame? Ele é rico em diosgesina, é um fito-hormônio, tá? Então ele é parecido com o hormônio DEA, que é um hormônio que modula a produção dos hormônios femininos, né? Então ele é um super alimento funcional para a mulher. Então, para adolescente, na época de TPM, quando tem Uhum. muita cólica, para a mulher que pretende engravidar, para a fase de menopausa. Então, é um alimento, assim, um baita de um alimento para mulher, para o nosso corpo. E ele não tem gosto, então até cozidinha, minha irmã come cozido, ela dá para o meu pai, ela cozinha, dá para o meu pai, come cozido, põe Come cozidinho. azeite, Uhum. cozidinho. Então é É, importante dizer que sim. é bom comer ele cozido, né? Cru ele Sim, não tem pode ser um, cru. um fator antinutricional, né? O que você ia falar, Isso. Fer? Não, eu ia falar isso mesmo, que ele não Travou pode um ser consumido pouquinho cru aqui. e ele é bem versátil. Tá? Vai conseguir voltar? Ai, Cá, travou. apareceu. Tô Travou, te apareceu vendo minha agora. sala. É, Travou. deu pra te ver agora, Eu voltou. voltei com o Wi-Fi para ver se melhora. Isso, Então, eu estava deu certo. falando do inhame. E aí, o Isso, inhame dá para usar ele cozido, dá para usar ele no suco, dá para você fazer sim, um purê, dá para usar na sopa, né? Ele é sim. bem versátil, Dá né? pra fazer chipzinho. Nossa, fica bem gostoso. Ah, é verdade, eu nunca Sim, fiz o chip. é, é gostosinho também. Fica muito bom. E aí é isso. Então, o inhame para mulher, Yummy, todas as fases, tá? muito Abóbora, bom. a Fer estava falando da criptoxantana, Chantilly, né? isso, Xantina. E a isso. abóbora, ela é rica em vitamina A, né? Um Uhum, beta-carotenoide. E ele tem essa função antioxidante, como a Fer falou, né? Os uhum, antioxidantes vão combater os radicais livres. uhum. E na semente também a gente tem vitamina E, tá? Que ajuda muito na vascularização da região do útero, que também é Perfeito. assim, função importante de alguns alimentos funcionais, nessa questão da vascularização do sistema reprodutor feminino, tanto feminino Isso, quanto masculino, né? exato. É muito bom semente de abóbora, cara. E aí dá Até para des... consumir. Ah, desculpa, pode falar. dá para consumir as duas coisas, né? Abóbora o Sim, próprio legumes quanto a uhum. sementinha, né? A gente Semente. consome tudo da abóbora. Dá para aproveitar, exatamente. Já dá, compra até a sementinha já em lojas dessas de produtos Uhum. naturais. Você consegue achar só a semente também, E é né? uma Quem delícia, fizer né? saladas, fica super crocante, fica muito bom. Granolinha Sopa, salgada. granola salgada, fica maravilhoso, fica muito bom mesmo.
Aí a gente pode E aproveitar. aí, com certeza. E dessa questão da vascularização, Fer, a gente fala que hoje em dia uma das teorias da medicina chinesa que fala muito que a mulher é muito mental, né? A mulher é muito está inserida no mercado de trabalho, tem muitas tarefas, multitarefas, é mãe, é Exatamente. esposa, é filha, é profissional, né? Então, nossa circulação sanguínea está muito no cérebro. Então, falta um pouquinho para o sistema reprodutor. Então, fica um útero, um ovário frio, digamos assim. Então, para a medicina chinesa, muitos alimentos funcionais, muitos chás, vai ter essa função de vascularização do sistema reprodutor, tá? Isso. Então, a vitamina E tem essa função também. Perfeito. O romã também vai melhorar essa circulação sanguínea, Uhum. né? E a romã, ela é um alimento, dizem, né, que ela é da fertilidade, é o alimento da fertilidade por ter várias ações, é Uhum. antioxidante, melhora a vascularização por melhorar a circulação sanguínea, tem o Uhum. efeito é, vasodilatador, Dilatador. aumenta a testosterona, aumenta o humor, aumenta a libido, tá? Então, a romã para ambos os sexos é super importante, né? É o alimento da fertilidade. E a gente consegue consumir chá, a própria fruta, né? Você coloca em saladas, tem suco, Sim, tem marca que já comercializa o suco, sim. tá? A gente já Fruta encontra em até vários supermercados. já vi para vender mesmo aqui em Pirassununga, até já vi também. Tem, é bem Suquinho. gostoso. É. Bem gostoso. E é bem antioxidante, é uma fruta Uhum. extremamente antioxidante, combate radicais livres, tá? Então, super importante incluir o romã quando pudermos, né? Rodrigo falou que é o alimento da vez. É isso É, mesmo. Até o formato dele parece o parece, aparelho reprodutor. você Não corta no parece? meio, né? É, Abre é assim, linda a parece o imagem. útero, o ovário, é Isso. lindo. É É. muito lindo. Lindo e E aí rico em temos antioxidantes. bem rico em antioxidante. Aí Uhum. temos o gengibre, tá? O gengibre ele é um anti-inflamatório também, também é um antioxidante. Então, Uhum. vocês estão vendo o raciocínio da lógica? É tudo antioxidante, todos os alimentos para fertilidade, todos os fitoterápicos é antioxidante, é para vascularização, é para modular Uhum. hormônio. Então, eles têm a função bem parecida, né? Sim, Então, com certeza. o gengibre ele também auxilia na vascularização do útero, tá? Então Uhum. eu uso bastante o gengibre nessa Gengibre fase também, é né? ótimo, né, Cá? É um super alimento também. Eu gosto muito do gengibre, porque, inclusive, ele pode ser usado por gestantes também. Mulheres que É. já engravidam e tem toda aquela questão do enjoo, né, no Uhum, início. Em alguns casos, ele pode ser bastante usado, ele é seguro, a gente sabe disso. Então, dá para fazer uhum. chazinho, dá para consumir em sucos, né? E colocar, às vezes, temperar a Dá. comida, que fica bem saboroso. Eu gosto É muito muito dele. bom. É. Então ele tem essa função Gengibre. também de Uhum. vascularização. O dente de Perfeito. leão também vai ajudar na vascularização sanguínea e assim o ventre recebe maior fluxo de sangue. E aí Uhum. essa questão do fluxo sanguíneo também melhora a ovulação, né? Então Isso vai mesmo, a gente favorecer tenta a ovulação. sempre regularizar esse ciclo, né, cara? Quanto antes a gente Uhum, puder regularizar e favorecer a ovulação, mais fácil, mais chances o casal vai ter para conseguir essa uhum. concepção. E o dente de leão, ele já não é um alimento funcional, né? Ele já entra como um fitoterápico ou uma punk. Ele também é uma Uhum. punk, que é uma planta alimentícia não convencional. Mas aí Sim. é mais difícil a gente encontrar para comercializar. Então eu gosto Uhum. bastante de passar a tintura, porque o chá também, mas o chá ele é um pouco amargo, o de dente de leão, Uhum. então não tem uma aceitação muito boa. E Tintura fica bem então mais fácil, né, cara? bem mais fácil. Então, geralmente eu faço uma associação aí das tinturas. E agora eu vou falar de um fitoterápico que a tradução dele é a rainha.
que é da medicina chinesa, que é o Dong Quai. Ele é a rainha dos fitoterápicos da medicina chinesa. Ele é um baita também de um fitoterápico para a fertilidade e é a planta Angélica sinensis, tá? Dá para utilizar chá também, dá para fazer tintura, dá para fazer extrato seco também manipulado. Então hoje a gente já está encontrando aqui em Pira de diversos, até uns meses atrás não tinha, agora Não já tinha, né? Que não, bom, agora já cara. conseguimos Ótimo. chegar aqui. Então, ele é anti-inflamatório, ele é analgésico. Então, para a mulher que sofre de muita TPM, de muita cólica também, pode ser usada. É vasodilatador também, tá? Rico Imagino. em vitamina A, vitamina E, B12 e curcumarina. Então, é assim, a planta. É a Tem planta tudo ali, né, cara? para Tudo que a gente fertilidade. precisa tá ali. Tá É aqui. isso É mesmo. a planta para fertilidade, é a planta para mulher. É o Dong Quai. Isso. É. E ela equilibra as atividades do estrógeno também, Fer. Uhum. Então ela é bem Entendi. importante. É, O muito que você ia interessante perguntar? isso. Não, eu só ia reforçar, Cá, que você tem a especialização em fitoterapia, né? Que Ah, isso tá. que você falou de extrato seco, tinturas, toda essa parte de suplementação, é importante Uhum, reforçar que só quem tem o título de especialista que pode prescrever. uhum, Tem é especialista, por verdade. exemplo, que não tem, eu, por exemplo, não tenho especialização em fitoterapia, Uhum, então eu não posso, eu só posso indicar os chás, né? isso. Chás, decocções em geral, né? Então, quem Uhum, precisar de orientações mais específicas nesse sentido de suplementação, aí seria bom uhum. buscar uma profissional como você, que já é especialista Ah, certo. nessa, Obrigada. nessa, E ele é um nessa facilidade. tônico. Ele é um tônico para o aparelho reprodutor feminino e para o fígado também. Uhum, Então, pessoas que sim, têm o fígado mais sobrecarregado, toma muita medicação, também é uma planta bem interessante. é, E a tem vários Damiana? A benefícios, Damiana. Oi? vários Oi, benefícios Fer. mesmo. Tem bastante coisa, nossa, muita coisa. E a Damiana também aumenta a fertilidade, tá? Eu gosto bastante de passar, ela dá uma limpadinha também no útero, tá? Tirando algumas células mortas, alguma coisa que esteja ali também que não tá legal. E aumenta a libido também, tá? Mas a Damiana a gente só encontra em extrato seco, é só prescrição de cápsula mesmo, Só prescrição. tá? É. É E muito aí é bacana. importante a gente falar que essa questão da dosagem de vitaminas que você comentou, Fer, é importante, gente, que é importante fazer exame de sangue sim, tá? A lista que a gente pede é uma lista com um hemograma completo, colesterol, triglicérides. A gente pede a função hepática, a função renal, dosagens de vitamina, né, Fer? Isso, exatamente. B12. E alguns metais pesados para saber se está com excesso de metais pesados para a gente poder fazer essa eliminação. Então, Uhum. cobre, o mercúrio, o alumínio. Porém, a gente entra na seguinte questão: por lei, o profissional nutricionista ele é habilitado, tá bom? É uma lei federal, né? Já. Então temos essa habilitação por lei. Porém, os convênios eles têm brecado, tá? Essa solicitação. Então, apenas alguns convênios a gente consegue a liberação do pedido. A maioria, infelizmente, não. Então, É. às vezes, a gente faz o pedidinho para a pessoa ir no seu médico, para o médico transcrever. Às vezes, o médico transcreve, às vezes não, né? Então, vai depender muito também. Então, a nossa atuação, às vezes, ela está empacada, né? Então, Infelizmente. É. infelizmente, a gente empaca um pouquinho nessa questão. A gente sabe da importância, a gente sabe, né, que nós somos habilitados para isso. Então, quando a Exato. gente recebe esse exame de volta, olha, tá com a glicemia alterada, vamos melhorar, tá com pré-diabetes. A gente também caminha para outros profissionais, para a equipe multidisciplinar, para dar um apoio. Mas para esse exame chegar até a nossa mão, tá um pouquinho complicado, tá um pouquinho difícil, né? Então são É. várias questões que a gente precisa aí.
deixar claro. Mas nós temos essa habilitação por uma lei federal, né, Fer? A gente pode fazer essa solicitação, né, Cá? Com certeza. É. E eu acho super importante isso que você falou dessa questão da equipe multidisciplinar, Cá, porque realmente um profissional sozinho, às vezes ele não consegue resolver tudo, né? E a gente, Uhum, nesses casos que a gente recebe mulheres que estão preparando, se preparando para engravidar, ou até mesmo gestantes, ela precisa de acompanhamento médico. Realmente precisa. E geralmente a gente aproveita quando já existe esse acompanhamento para solicitar esses exames e pedir para o médico, às vezes, transcrever para ficar mais fácil para o uhum. paciente, né? Só que vale lembrar, cara, que é importante que cada um tenha a sua área de atuação ali nesse sentido, né? Sim, De que sim. seja a prescrição de dietas em geral, realmente ela precisa ser feita pelo nutricionista, né? E toda a parte Também está respaldado medicamentosa, numa lei. exatamente, toda a parte É. medicamentosa, aí sim, é com o médico. A gente jamais poderia prescrever medicamento. Tanto é que a gente existe um limite para a gente de prescrição de suplementos alimentares, né? Já existe Uhum, esse limite, para não ultrapassar e, às vezes, em muitos casos, alguns nutrientes acabam tendo uma função medicamentosa e não só de suplementação. Então, eu acho que cada um tem a sua colaboração, cada profissional tem o seu papel, né? A gente precisa deixar isso bem uhum. claro e a gente precisa ter essa interação para que sempre visando a saúde e o bem-estar daquele paciente, né? Do Que realmente vai paciente, precisar desse apoio é, multidisciplinar, né? É super é, importante. Aí tá o Rodrigo também que está participando. Toda a questão de atividade física é super importante, né? Da preparação para a é. gestação, durante a Uma gestação também tem que ter acupuntura, tudo. né? Uma Uma acupuntura, uma acupuntura, um fisioterapia, um apoio fisioterapeuta que psicológico, um tenha. fisioterapeuta, É, então, toda a assim, é parte importante emocional. cada um ter esse limite, né, Fer? Então, o Sim, nutricionista ter esse limite, o médico ter esse limite da perfeito. medicação, pede exames, Uhum, ver como é que tá sim, esse aparelho reprodutor e tudo mais, né? Mas quando exato. falar de dieta, é só o nutricionista, somente o nutricionista. Tá? Não aceitem o generalista, aquela pessoa, aquele profissional que quer Uhum, falar tudo. Não aceitem, né? Não aceitem, não o profissional, não aceite que ele fale e essa informação você busca com o nutricionista, nutricionista. né? E existem vários que são habilitados para isso, né, cara? A gente tem essa especialização e a gente pode orientar de uma forma mais específica, né? Que vai ter muito Uhum, mais efeito, muito mais, né, benefícios a longo é, prazo. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Ter bastante critério, né, com relação a é. isso. E a Existe demonização esse. de alimentos, né? Demonização de Exato. alimentos. Essa live, falamos de tantos alimentos, de tanta comida, né? Que é importante a tentante ingerir. E aí, Sim. você fazer uma dieta restritiva nesse momento não vai te ajudar, Não é o caso. vai te Exatamente. atrapalhar, vai te desestabilizar. Então, um hormônio, um alimento faz o hormônio feminino subir e o outro. Então, é toda uma orquestra que é muito delicada. Então, a gente precisa de vários detalhes para ela funcionar, né? E Uhum. uma má orientação quebra tudo isso, né? Essa orquestra tão maravilhosa que o nosso corpo é. Exatamente, cara. Amiga, tá chegando no finalzinho. Eu vi que tem umas perguntas aqui. Você acha que dá tempo da Tá, gente responder? vamos O lá. Rodrigo até perguntou aqui se a pessoa se empolgar e ingerir excessos fitoterápicos que elevam a libido, ela pode ter algum efeito adverso. Ah, isso é importante falar, né, cara? É, Eu acho. quando quando está comendo a comida, é difícil acontecer isso, tá? Agora, É. o fitoterápico na forma de extrato seco, que é a cápsula, aí sim, aí tem uma dosagem específica, e se você ultrapassar essa dosagem, é complicado, porque daí você vai inibir o hormônio, você está mexendo com o hormônio, Uhum. né? Então, o excesso de um diminui o outro, e assim, como eu falei, é uma orquestra, né? Vai Nada que desregulando. seja em falta e nada que seja em excesso. Então, É. a chance de errar comendo a comida, né, na sua forma in Bem menor. natura, um chá é bem Exato. menor. Com Agora, um certeza. fitoterápico em forma de cápsula, tintura, daí já Não deixa dá de ser. problema. Tem ação medicamentosa também, né? O fitoterápico Tem, a longo prazo ele pode causar danos hepáticos no fígado, né? Então a gente tem que tomar muito tem. cuidado.
Não é porque é natural que tá liberado, né, Cá? Não é bem Exato. por aí. É. A gente tem que Tanto se é que eu cuidar. sempre uso uma frase que fala, né, que fala assim, a diferença entre o medicamento e o veneno é a dose, né? Uhum, Então, um fitoterápico, ele pode ser remédio, mas ele pode ser um veneno, dependendo da exatamente. dosagem, Da né? dosagem. É. Não dá para A Mary, brincar. não dá, viu, Rodrigo? Tem que tomar cuidado. A Mary perguntou se podemos tomar chá de damiana. Não, a Não, damiana é só extrato seco. só Extrato extrato seco, né? seco é cápsula, só É, cápsula mesmo, tá? é isso aí. Deixa eu ver se tem mais Deixa eu algum aqui. ver. O Acho que da, o da Taine, do exame, a gente já dos exames já respondeu. falou. A Lígia perguntou sobre o uso de vitamina D em crianças para auxiliar na imunidade. Esse Eu, é com a eu, Fer. eu geralmente eu aconselho, em alguns casos, sim. Dependendo da ingestão de fontes do nutriente, e a gente vê Uhum. se realmente a criança tem exposição solar ou não, em alguns casos eu indico sim. Vitamina D ajuda muito, ainda mais agora nessa Ainda parte de mais prevenção agora, de né, Fer? doenças, né? Fica em casa também, Em né? Fica mais em casa, muito tempo em casa. casa. Eu geralmente indico sim. Ai, Em alguns legal. casos eu recomendo, tá? Dependendo de como está sendo essa aceitação de alimentos fonte e Uhum. tudo mais, realmente eu indico sim. Um super Belezinha. nutriente. Não pode ficar muito baixo. Nem nas Não. crianças. Não tem como. E Como muita, né? tem Muita que ter. deficiência, gente, tá bastante mesmo. Não sei É. nas crianças também, Fer? Ah, eu não consigo ter muito parâmetro, às vezes, por exames, porque nem É, sempre eu tenho exame de criança. É mais difícil. entendi. É, eles Em é alguns é casos, dolorido pra eles, alguns né, é tadinhos? meio sofrido, judiação, É, é. É, judiação. tem muitos pediatras que pedem um exame de rotina a partir de um aninho, mas não é Uhum. sempre que eu recebo. Não, não é Ah, sempre mesmo, é uma pena. Não tem como. E também eu não gosto de ficar solicitando muito exame. é, porque judia, Essas né? crianças pequenininhas, para eles é meio traumático, não é É, muito legal. Aí a gente judiação. acaba tendo que ver a história da família, a história alimentar, para a gente ver se realmente tem necessidade ou não. Mas muitos suplementos que a gente usa na infância já vem com vitamina D, cara. Já, né? Ah, Principalmente aqueles entendi. polivitamínicos com ferro, ele já vem com Uhum. ferro, vitamina A e vitamina D. Já vem geralmente Ah, junto. beleza. Para não É ter bom a erro, gente né, Fer? suprir, não ter erro, exatamente. Legal. Sempre na dosagem certa. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Ju! Saudade, Ju. A Isabela perguntou se tem algum alimento que ajuda no sexo do bebê. Não conheço, Isabela. Eu nunca ouvi falar também. Nunca ouvi falar. Também não. A Mary está perguntando aqui de novo: é melhor suplementar ou buscar na alimentação? Eu O acho que quê? sempre a gente tem. Ela perguntou aqui: é melhor suplementar ou buscar na alimentação? Quando Da a gente está vitamina D? falando de. Não, no geral. Acho que a gente estava falando no início. Foi logo no começo falando de. Acho que a gente falou de ácido fólico, estava falando de alguns Ah, outros ali. então Eu. vai depender, né? Depende, Cada caso é um caso, depende. né, cara? É, Cada mulher é única, né? Mas assim, a gente sempre vai focar sempre no alimento, né? Nosso sempre. papel como nutris é sempre focar É, pela fonte alimentar. Só que realmente em alguns casos, como por exemplo o ácido fólico, vitamina D, que são tem nutrientes que que são mais suplementar porque difíceis da gente a gente precisa conseguir, rápido, a né? A gente precisa demanda que é aumente rápido. só com alimentação a gente não consegue. Então, Uhum, esses que a Ká falou, tipo óleo de linhaça, o inhame, né? uhum, E são outros alimentos que abóbora, semente de abóbora, isso aí a gente, pela alimentação, a gente consegue ter boas uhum, fontes de nutrientes que em pequenas quantidades já vão ter uma boa ação, né, Ká? uhum. Já vão ser benéficos. Então, só alguns casos mais específicos e dependendo de resultado do exame, a gente precisa suplementar mesmo, não tem jeito. É. Bom, É acabamos. isso. Senão eu não consigo Ah, gravar, acabamos. mas vamos Ai, passa muito gravar, rápido. Sim, deixar vamos aqui deixar gravado. nos nossos feeds para vocês verem de novo, se Isso. precisarem. Tá bom? Obrigada, viu, Fer? Ah, Sempre um obrigada. prazer enorme falar com a Ah, minha eu amiga, também. Adoro. Como é bom a gente né? trocar essas informações, É, experiências. E é bom quando as pessoas participam, perguntando. é Eu adoro também. É muito bom. verdade. Sempre Ó, enriquecedor. um Um beijo, boa noite beijo. para todo Obrigada, mundo. pessoal. Boa noite. Tchau, Um tchau, boa beijo. Boa noite. noite. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.